Tutorial Chan Technology. E aí galera, bom dia. É o seguinte, olha, sobre a questão lá do professor, sobre a questão do triângulo. Então eu fiz aqui um tutorialzinho para a gente discutir um pouco. Então o que o professor pediu? Ele pediu que que o usuário vai digitar 3 lados de um triângulo, certo? 3 valores para esses lados do triângulo. E a gente vai precisar informar se esses dados são válidos ou não. Então, dando uma pesquisada sobre o triângulo, eu encontrei o seguinte, olha. O triângulo é classificado de 2 maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Para este exercício, a gente vai usar em relação quanto aos lados. Então, o que ele diz para a gente? Que um triângulo ele tem 3 lados iguais, ele é o equilátero, 2 lados iguais e um diferente é o isósceles, e 3 lados diferentes é o triângulo escaleno. Neste exercício, a gente vai precisar dizer, né, qual triângulo é, se ele é escaleno, isósceles ou equilátero. Legal. Numa segunda etapa aqui, ele diz o seguinte, que o triângulo, temos as propriedades aí dos elementos de um triângulo. Então, a desigualdade triangular. É sempre possível construir um triângulo dados os comprimentos dos 3 lados? Observe as medidas em centímetros. Aí ele coloca exemplos aqui pra gente. Ó. Nessa formação, ó, com valor 10, 6 e 2, não forma um triângulo. Com 10, 6 e 4, também não forma um triângulo. Porém, com essa formação 6, 8 e 10, ele forma um triângulo. Então isso está nos dizendo que existe algo que faz a validação desse triângulo. Aí ele diz aqui embaixo para a gente, ó, a conclusão. O comprimento do maior dos lados... O comprimento do maior dos lados tem de ser menor que a soma dos comprimentos dos lados de menor comprimento. Né? Então, ou seja, vamos pegar aqui o lado maior. O lado maior é o 10. Então ele está dizendo o seguinte, para que isso seja válido, a soma desses dois tem que ser maior que o maior lado. Que não acontece neste caso. Ó. Por exemplo, o maior lado é o 10. A soma desses dois dá 10. Então, não é maior do que 10. Vamos pegar o outro aqui, mesma coisa. O maior lado é o 10. 6 mais 2 é 8. Não chega a ser maior que o maior lado. Neste caso, sim. Você tem o maior lado que é o 10. Somando o 8 com 6, ele é maior que o maior lado. Ok? Agora é o seguinte, vamos lá para o Visual. Eu montei aqui. Então, eu documentei, olha. Triângulos, programa que solicita as medidas de 3 lados de um triângulo e então diz se essas medidas realmente formam um triângulo. Eu criei aqui 5 variáveis, lado 1, lado 2, lado 3, maior e soma. Coloquei tudo como valor real, tá? Tipo da variável real. Então eu coloquei aqui, ó, para resolver, aí eu documentei aqui no código essa pesquisa que eu fiz. Ok? Que eu já comentei. Então vamos lá. Ó. Validação de triângulos. Então eu pedi para ele digitar aqui. Digite o primeiro lado, li o lado. Digite o segundo lado, li o lado. Digite o terceiro lado, li o terceiro lado. Aí eu fiz aqui uma condição, né? Se o lado 1 for maior que o lado 2 e o lado 1 for maior que o lado 3, isso quer dizer que o lado 1 é maior que todos. Então, eu pego o lado 1 e coloco numa variável que eu dei o nome de maior. Eu poderia colocar qualquer coisa neste nome aqui. Podia colocar teatro. Não importa. É só um nome. Só que o nome tem que ser intuitivo. Então, eu sei que o conteúdo da variável maior é o maior número. Eu estou jogando o lado 1 lá. Porque eu testei. Eu perguntei, o lado 1 é maior que o lado 2? É. E o lado 1 é maior que o lado 3? Então o lado 1 ele é maior que o 2 e o 3. Então ele entra aqui, coloca o lado 1 em maior e soma os outros dois lados. Por que eu vou somar? Porque lá embaixo eu vou fazer a condição. Se a soma for maior que o número maior, ele está válido. Se não for, não está válido. Então tá. Então vamos dizer agora, vamos pelo lado contrário agora. Se o lado 1 não for, se essa condição aqui não for verdadeira, ele vai cair aqui no senão. Aí eu pergunto se o lado 2 é maior que o lado 3. Por quê? Porque eu já descartei o lado 1. O lado 1 não é o maior.
Eu quero descobrir qual que é o maior. Então sobraram o lado 2 e o lado 3. Se o lado 2 for maior que o lado 3, então eu jogo o lado 2 dentro da variável maior. E somo os outros dois lados, o lado 1 e o lado 3, que são os menores que o lado 2. Se essa condição aqui não for verdadeira, é porque o lado 3 é maior. Então eu já direto coloco o lado 3 no maior e somo os outros dois. Finalizo esse C, né, como fim C aqui eu finalizo. Finalizo esse outro fim C aqui. Esse fim C está finalizando esse outro C aqui. Beleza. Terminei a condição. Agora eu vou montar a regra para validação. Então aqui, ó, é a validação. Então vamos colocar aqui validação. Opa. Validação. Validação. Aí que eu vou perguntar aqui, olha. Se o conteúdo da variável maior ele for menor do que a soma, ou seja, aquela regrinha lá, ó. O comprimento do maior dos lados, tem que ser menor que a soma dos comprimentos dos lados de menor comprimento. Que no nosso caso aqui, eu nomeei como o maior está recebendo aqui, ó. Se o maior ele é menor, então ele vai exibir as medidas digitadas são válidas e formam um triângulo. Se o maior ele não for, se essa condição não for verdadeira, ele vai dizer que não é válida. OK? É isso aí. Um abraço.